Olá, querida aluna do EJA, seja muito bem-vinda à nossa videoaula de português. E nesse vídeo, especificamente, nós iremos fazer a correção do primeiro bloco de atividades da sala do nono ano. Então, atividade 1, EJA nono ano. Esse material está disponível no site da prefeitura, no banco de atividades, caso você queira ter acesso durante a correção. Enquanto você assiste o vídeo, você também pode conferir lá. Provavelmente você já deve ter entregue, já deve ter feito, mas se você não fez, ainda dá tempo, tá bom? Então você também pode pegar essas atividades lá na escola Filomena, então você pode chegar até o colégio e imprimir. Eles de bom grado e com muito amor, muita receptividade, eles vão imprimir para vocês o que for necessário para o seu desempenho escolar. Vamos lá? Então, primeiramente, vamos apresentar um texto para vocês. Esse texto aqui, vamos projetar ele aqui na tela. Muito bem, eu espero que você tenha lido. É um texto muito interessante. Ele é muito interessante mesmo. Ele não carrega um título nele. Estou aqui embaixo com uma pequena colinha. E a pergunta número 1 na verdade, não é uma pergunta, né? É uma questão. Sublinhe no sublinhe no texto um trecho que indique o diálogo explícito com o leitor. O que seria um diálogo explícito com o leitor? Porque, na verdade, o autor ele está dialogando com o interlocutor, com a pessoa que está lendo. O autor está falando com alguém, é uma mensagem, né? E o veículo aqui é o papel, e você está recebendo essa mensagem. Porém, em alguns momentos, ele é extremamente explícito, como se ele estivesse conversando com você. E a gente vê isso, né, na primeira linha. Ele começa, né, o texto. Quantas vezes você lava as mãos ao dia? Então, olha só, ele usa o você. Então, você quem? Você leitor, você que está lendo. Quantas vezes você lava as mãos? Você lava as mãos ao dia. Então, esse é um texto, é um trecho do texto que tem um diálogo explícito. Então, você pode sublinhar essa primeira linha. Vamos lá? Simples, né? Sempre assim, antes de começar as questões, leia o texto, leia novamente, vai com um lápis, e com o lápis você vai sublinhando, vai anotando algumas coisas no cantinho da página, anotações pessoais. Isso vai facilitar de maneira tremenda o seu aprendizado. Vamos lá, pergunta número 2, questão número 2. Qual o sentido do termo destacado no trecho, abre aspas, precisamos viajar até a Áustria? Então, ele traz no segundo parágrafo, na verdade, precisamos viajar até a Áustria. E o que ele quer dizer com isso? Qual que é o sentido disso? O que ele quer dizer, vamos viajar até a Áustria? Será que nós vamos pegar um avião e nós vamos até a Áustria? Nossa, estamos aqui no Brasil. Será que nós vamos lá até do outro lado, lá quase do mundo, na Áustria? Será que é isso que ele quis dizer? Eu acho que não. Vamos lá, meu querido aluno. Primeiro vamos localizar essa informação no texto. Ela está aqui no segundo parágrafo. Olha só. Para entender essa história, precisamos viajar até a Áustria de 1840. Quando ele fala precisamos viajar até a Áustria, ele não está falando literalmente, ou seja, ele não está falando aqui para você pegar o avião e ir para a Áustria. E ainda mais, em 1840, ele não está falando para você pegar um avião e você viajar no tempo ainda. Não, ele está dizendo um outro sentido. E esse sentido é um sentido que nós chamamos de contextualização. Para que nós possamos entender toda essa questão, é necessário nós termos um olhar para o passado e um ambiente geográfico específico. Ou seja, né, em outras palavras, é necessário a gente observar o que aconteceu na Áustria nessa época, para que nós possamos entender essa história. Então, o sentido dele falar isso, né, precisamos viajar até a Áustria, é um sentido assim de contextualização do problema. Para entendermos, nós olhamos de outra forma, olhamos esse ambiente e vai ficar tudo mais claro. Muito bem? Vamos agora para a pergunta número 3, ok? Ao que se referem os termos destacados no segundo parágrafo? Muito bem, querido aluno. Para você, primeiro, você saber ao que se refere os termos, você tem que localizar esses termos, não é verdade? Como você vai dizer se você não sabe onde
onde ele está. Por isso é necessária essa questão de localização da informação. Você vai, ó, a dica ele já dá, e a grande dica é o quê? Está no segundo parágrafo. Então, vai para o segundo parágrafo, ok. Quando você vai, estou com o texto aqui, quando você vai para o segundo parágrafo, você vê dois termos destacados. Né? Você vê o isso, está em negrito, ele está sublinhado, e a palavra ela também, o pronome ela está em negrito sublinhado também. E ele está falando, a que se refere esses termos destacados? Vamos lá então, vamos começar pela palavra, né, isso. Essa palavra isso, ela está se referindo à taxa de mortalidade das mulheres grávidas que era alta na maternidade. Como você sabe isso, professor? Bem, você tem que ler o contexto para saber a que essa palavra se refere. Se você pegar essa palavra de maneira isolada, você não vai conseguir ter um entendimento tão bom. Você tem que ler todo o contexto. Então você vai ler tudo o que aconteceu antes no texto, essa linha do texto e após essa linha. Então vamos lá. Ó, vou ler um pedacinho para vocês do trecho. Para entender a história, precisamos viajar até a Áustria de 1840. No Hospital Geral de Viena, o médico húngaro Ignaz Semmelweis percebeu que a taxa de mortalidade de mulheres grávidas era muito alta na maternidade e não entendia como isso era possível. Isso o quê? A taxa de mortalidade das mulheres grávidas na maternidade. Então você lê todo esse contexto anterior. E agora vamos para outra palavra, a palavra ela, o pronome pessoal ela. Mas na verdade esse pronome ela, será que é alguém? Será que é uma mulher? Essa ela é uma pessoa? Vamos ver certinho? Ó, vamos fazer o mesmo exercício que nós fizemos com a palavra, o vocábulo isso. Vamos fazer agora com ela. O diagnóstico médico da época dizia que a causa das mortes era a febre puerperal, uma infecção pós-parto causada por bactérias, mas ninguém sabia como ela se desenvolvia em mulheres que até então eram saudáveis. Esse ela está falando da febre, olha só. Dizia que a causa das mortes era a febre. Aí tem uma vírgula, ele vai dar uma explicação dessa febre, a febre puerperal, uma infecção pós-parto causada por bactérias, vírgula, mas ninguém sabia como ela, a febre, se desenvolvia em mulheres que até então eram saudáveis. Então aqui muito interessante. Exercício para vocês. Sempre quando leio o texto, não se lê uma linha isolada. É todo um conjunto. É todo algo junto. 4. Exercício número 4 da atividade 1 do primeiro bloco de atividades. Sublinhe no quarto parágrafo a consequência dos médicos passarem a lavar as mãos. Isso é muito interessante. Então ele diz para você sublinhar, então é a mesma coisa que você fez no exercício 1, você vai fazer agora no 4, pegar seu lápis, caneta, eu sugiro lápis, porque se você errar, você pode apagar, você vai sublinhar. O quarto parágrafo, legal, ele já te dá a localização, então vamos contar aqui no texto, 1, 2, 3, 4, legal, você já sabe onde é. Então, a consequência dos médicos passarem a lavar as mãos, eles começaram a lavar as mãos. Então vocês agora, aconteceu uma mudança, aconteceu alguma coisa. Eles não lavavam a mão, tinham os mesmos resultados, mas agora eles têm um resultado diferente e acontece algo diferente, certo? E o que acontece quando eles começam a lavar as mãos? Está escrito no texto, vamos interpretá-lo juntos. Olha só, eu vou ler um trecho para vocês, para ficar mais claro. Como não existiam luvas ou outros equipamentos de proteção, o húngaro instalou uma bacia como solução de cal e cloro no hospital e pediu para que seus colegas esfregassem as mãos antes e depois de um trabalho. Em abril de 1847, por exemplo, o índice de morte na maternidade era de 18,3%. Um mês depois, o índice caiu para 2%. Olha só, então a grande chave está praticamente nas últimas linhas do quarto parágrafo. O índice de morte era 18,3%. É um índice muito alto, você há de concordar comigo, um índice muito alto de mortes. Eles começam a lavar a mão, esse índice cai para 2%, turma. Olha só, então essa é a principal consequência, né? É essa diminuição das mortes. Pergunta número 5. Que relações
são estabelecidas pelos termos destacados no quinto parágrafo. É semelhante a que nós fizemos na número 3. Então, ele te dá o parágrafo que é, então você sabe que é o parágrafo quinto, né? O quinto parágrafo, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Não será difícil, porque a última questão você fez no quarto parágrafo. E o quinto parágrafo ele começa com a frase com sua teoria confirmada. Então você pode localizar aí na sua casa, querido aluno do EJA. Que relações estabelecidas pelos termos destacados no quinto parágrafo. Quais termos são esses? Vamos lá. O primeiro termo é a palavra mas. A conjunção adversativa mas. Ok? E a outra palavra é a palavra e, é uma preposição. Então, você já sabe o que esses vocábulos são. Então, um é a conjunção, o outro é a preposição. E o que ele traz isso para o texto? Temos que ler o texto. Com sua teoria confirmada, Samuel Wells recebeu o apelido de Salvador de Mães, mas seus colegas de trabalho não gostaram da ideia. Então ele dá uma ideia de contraponto, uma ideia assim que, não uma ideia de justificativa, mas ele dá uma ideia assim de contraposição. Ele vira um salvador de mães, uau, tudo tá certo, mas seus colegas de trabalho não gostaram da ideia. Então ele dá uma ideia de que algo não está pronto, algo não está... ele faz uma afirmação, mas... Olha, ele faz uma afirmação e tem um porém nessa informação, tem algo a mais que não deixa essa informação ser completa, entendeu? Ele é um complemento dessa informação, geralmente o oposto dela. Então esse mas também poderia ser substituído pela palavra, pelo vocábulo porém. Com sua teoria confirmada, Wells recebeu o apelido de Salvador de Mães, porém seus colegas de trabalho não gostaram da ideia. O mas e o porém tem esse sentido. E a outra palavra é o vocábulo e. O contrato médico no hospital não foi renovado. E o húngaro foi trabalhar na enfermaria obstétrica. Esse ele tem uma função aqui de ligação, uma função de complemento, uma função de adição de informação. Então ele está juntando, ele está ligando essas informações aqui. Ok? Vamos para a questão número 6. No último parágrafo, sublinha as consequências das teorias do médico não terem sido bem aceitas, mesmo em sua terra natal. Ok. Então, no último parágrafo, obviamente o sexto, vamos lá ler ele. As consequências de ele não ter sido muito aceito na terra natal. Terra natal seria onde ele nasceu. Ok? Eu vou ler para vocês, o último parágrafo é bem curtinho. Mesmo em sua terra, as teorias não foram bem aceitas. O médico passou a ser excluído por outros profissionais e começou a sofrer de depressão severa. Com um comportamento irregular, certa vez foi convidado a visitar um novo instituto médico, mas sua ida ao local foi a forma encontrada por seus colegas para interná-lo num manicômio. Então, as consequências dele não ter sido bem aceitas, foi uma depressão severa, e depois, consequentemente, uma internação num manicômio, a palavra que está escrita aqui, acho que essa palavra não existe mais, e pelos colegas médicos. É um caso muito sofrido, né, gente? Então a gente vê assim, uma história assim, muito emocionante. O cara, né, o médico que incentiva as pessoas a lavarem as mãos e todo mundo considera um absurdo, porque lavar a mão não é necessário, é um absurdo, né? Não se lave as mãos. Hoje que é algo tão normal, algo tão necessário para o coronavírus. Naquela época as pessoas caíam em descrédito, falavam que isso não era necessário, né? Não tinha tanta informação. E a pessoa que, né, esse médico húngaro que traz isso, né, ele é questionado por várias pessoas, por vários colegas de profissão, ele acaba ficando com depressão, acaba sendo internado. Mas apesar disso, ele deixa um grande legado pra gente, né? A gente vê que às vezes como, né, falar a verdade tem um alto preço. Mas que bom que ele não desistiu e hoje chega pra gente tantas informações assim. É um texto muito interessante, né? O que você achou desse texto? Você leu junto com alguém na sua casa? Leu para o seu filho, para o seu sobrinho, para alguém, para o seu cônjuge? O que eles acharam desse texto? Hoje, o lavar as mãos, que é tão comum, você discutiu? Eu incentivo você a mostrar esse texto para alguém, para que você possa promover essa discussão. Hoje, que está tão em alta lavar as mãos devido a esse tempo de Covid, que estamos em nossas casas,
o que, né, poderia acontecer se esse texto entrasse em pauta aí na sua casa, ok? Essa foi a correção da atividade 1 do primeiro bloco de atividades. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Até a próxima. Bons estudos!